Bem-vindos ao canal Macabro Sombrio. O que é a parada cardiorrespiratória? A parada cardiorrespiratória é quando o coração para de bater repentinamente ou passa a bater de forma insuficiente, muito devagar. A condição também é conhecida por parada cardíaca e pode levar à morte. O que causa a parada cardiorrespiratória? A parada cardiorrespiratória pode acontecer a qualquer momento, mas as causas mais comuns incluem doenças cardíacas, insuficiência respiratória e choque elétrico. Além disso, outras causas incluem choque hipovolêmico, envenenamento, acidente vascular cerebral e afogamento. Quais são os sintomas da parada cardiorrespiratória? Os sintomas surgem logo antes da parada cardíaca respiratória acontecer, podendo alertar para essa condição. Entre os sintomas, incluem-se dores fortes no peito, que irradiam para as costas ou abdômen, dores fortes de cabeça, língua enrolada, o que dificulta a fala, falta de ar ou dificuldade de respirar, formigamento no braço esquerdo e palpitações fortes. Quais são as formas de tratamento da parada cardiorrespiratória? Parada cardiorrespiratória tem cura e o tratamento imediato deve ser a ressuscitação do coração ou o aumento dos batimentos cardíacos. Isso pode ser feito por meio da massagem cardíaca ou de um desfibrilador. Após a recuperação do paciente, exames devem ser feitos para identificar o que causou a parada cardiorrespiratória e, em alguns casos, pode ser recomendado o implante de um marcapasso ou um cardiodesfibrilador implantável, um pequeno aparelho que impede a reincidência da parada cardíaca. A Rede D'Or possui hospitais espalhados por 6 estados brasileiros. Todas as instituições possuem selos de qualidade nacionais e internacionais, como o que é oferecido pela Organização Nacional de Acreditação, ONA, que são uma garantia de excelência no atendimento hospitalar. Ao todo, são mais de 80 mil médicos das mais diversas especialidades, disponíveis para auxiliar no tratamento e no diagnóstico de condições diversas. O que leva uma pessoa a ter uma parada cardíaca? A parada cardíaca ocorre quando o coração deixa de bombear sangue e oxigênio para o cérebro e para outros órgãos e tecidos. Às vezes, uma pessoa pode ser reanimada após a parada cardíaca, especialmente se o tratamento for iniciado imediatamente. O que acontece depois de uma parada cardíaca? A principal sequela em casos de parada cardiorrespiratória são as lesões cerebrais. Isso se deve ao fato de o cérebro não suportar a falta de oxigenação, hipóxia, acima de 5 minutos. A partir desse momento, o paciente poderá apresentar lesões sérias, até mesmo irreversíveis. É possível sobreviver a uma parada cardíaca. As taxas de sobrevivência são baixas e, em média, menos de 10% das pessoas sobrevivem. Entretanto, em alguns lugares, as taxas de sobrevivência são de quase 30% e podem chegar até 50%. Qual é a diferença entre infarto e parada cardíaca? Enquanto na parada cardíaca a vítima fica inconsciente, não responde a estímulos e para de respirar, no infarto os sintomas principais são dor e desconforto no peito e nos membros superiores, suor excessivo e náuseas. Quais são os 4 tipos de parada cardíaca? A parada cardíaca pode ser causada por 4 ritmos: fibrilação ventricular, FV, taquicardia ventricular sem pulso, TVSP, atividade elétrica sem pulso, AESP, e assistolia. O que fazer quando uma pessoa sofre uma parada cardíaca? Primeiros socorros para se fazer. Avalie se a pessoa está respirando, colocando o rosto perto do nariz e da boca para ouvir os sons da respiração. Olhar para o peito para observar se ele está subindo e descendo. Faça massagem cardíaca até a chegada do médico. Como saber se o paciente parou? Os sinais da parada cardiorrespiratória são maior que ausência de pulso, maior que ausência de movimentos respiratórios, maior que inconsciência do paciente, maior que cianose, que é a coloração azul arroxeada de pele e mucosas. O que leva a uma parada respiratória? A parada respiratória é a parada súbita da respiração, ou seja, a parada dos movimentos de inspiração e expiração de ar. Com isso, a falta de oxigênio nos tecidos do corpo, principalmente em órgãos vitais, que necessitam de maior quantidade de oxigênio, como o coração e o cérebro. Como é a morte por parada cardiorrespiratória? Durante uma parada cardíaca súbita, o funcionamento do coração é interrompido abruptamente e sem nenhum aviso, fazendo com que a pessoa perca a consciência rapidamente. Se a pessoa não receber tratamento imediato com um desfibrilador, podem ocorrer danos cerebrais. Como saber se a pessoa está tendo um infarto? Dor ou desconforto em membros superiores, pode ser em um ou ambos os braços, costas, estômago, pescoço ou mandíbula. Falta de ar, pode vir acompanhada ou não de dor no peito. Outros sintomas incluem tontura, suor, indigestão ou náusea. Quantos infartos uma pessoa pode ter? Segundo estimativas mundiais, eles estão certos: cerca de 40% dos pacientes que sofreram um problema cardiovascular, como um infarto, terão outro em até 2 anos. O que é o ronco da morte?
A sororoca, também conhecida como ruído da morte ou death rattle, em inglês, consiste em uma respiração ruidosa, causada pelo acúmulo de secreções no trato respiratório superior. Como é a fase final da vida? A fase final de vida, FFV, pode ser definida como o período de horas a dias que antecede a morte de um paciente com diagnóstico de doença terminal. O que é fase final da vida? A fase final da vida é um momento muito difícil, complexo, repleto de fortes emoções e sentimentos que, se não abordados adequadamente, podem levar à tomada de decisões que nem sempre são as melhores para a dignidade da pessoa. O que leva a pessoa a ter uma parada cardíaca? A parada cardiorrespiratória pode acontecer a qualquer momento, mas as causas mais comuns incluem doenças cardíacas, insuficiência respiratória e choque elétrico. Além disso, outras causas incluem choque hipovolêmico, envenenamento, acidente vascular cerebral e afogamento. O que acontece depois de uma parada cardíaca? A principal sequela em casos de parada cardiorrespiratória são as lesões cerebrais. Isso se deve ao fato de o cérebro não suportar a falta de oxigenação, hipóxia, acima de 5 minutos. A partir desse momento, o paciente poderá apresentar lesões sérias, até mesmo irreversíveis. Como identificar o paciente no hospital? Em que o paciente estiver submetido aos cuidados na instituição, deverá constar na pulseira como identificadores: nome completo do paciente, número do prontuário do paciente e, ou data de nascimento. Quanto tempo um paciente pode ficar internado pelo SUS? Urgência e emergência por um período de no máximo 24 horas, internado em um leito, transferido ou receber alta, sempre com a supervisão de um profissional médico, internamento de pacientes nos serviços de urgência e emergência. Pode deixar idoso sozinho no hospital. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.